inscreveu e que está aqui, né, nessa manhã de sexta-feira para nos ouvir, para conversar, na verdade. Né, eu não gosto muito desse tom Rubens, de conferencista, palestrista, né, a gente está aqui para fazer uma conversa, para eu trazer um pouco das experiências que eu tenho de estudos e de prática docente com ensino de argumentação. Então, a ideia é que a gente tenha mesmo um diálogo, né, e eu espero que seja um diálogo de alguma forma significativo para vocês. Eu queria também, né, pontuar que é um prazer voltar, né, à Universidade Federal de Goiás, ainda que de forma virtual, né, eu estive aí em 2018, a convite do Departamento de Filosofia, e eu ofereci, na ocasião, um mini-curso sobre pensamento crítico e ensino de filosofia. E alguns dos materiais que eu vou apresentar hoje para vocês, eu também tive a oportunidade de mostrar para o pessoal da filosofia naquela ocasião, né, e foi extremamente interessante, né, e conhecer também, né, Goiânia e tudo mais. Então, é um prazer imenso, né, aceitar o convite do Rubens. Como ele mencionou, né, a gente já teve outras oportunidades de trabalho conjunto, e eu espero que ainda venham outras e outras oportunidades. Eu queria, então, projetar aqui a apresentação, Rubens. Vamos... Certo, Patrícia. Vamos lá. Tá. Patrícia, você esteve na UFG e nem foi lá me visitar, né? E fiquei com ciúmes agora. Faz mais de 2 anos, Rubens, 3 anos. Não ameniza a sua culpa. Pode deixar que na próxima você não escapa. Deixa eu tentar maximizar aqui. Eu estou vendo aqui. Estão vendo agora, né? Então, sim. Pelo menos eu estou aqui. Tá, vamos ocultar aqui. Então, maravilha. Vamos lá. Bom, eu gostaria, então, de começar essa nossa conversa, primeiro indicando, ainda de forma bastante breve, qual é o pano de fundo, né, dessa nossa conversa. Né? Então, eu intitulei a conversa Educando para a Argumentação, Proposições Didáticas. Né? Em parte, essa minha conversa com vocês hoje, ela é um desdobramento do livro que o Rubens já citou na apresentação, Educando para a Argumentação, né, Contribuições do Ensino da Lógica, que é um livro lançado, né, em 2010 pela Editora Autêntica, e que, salvo engano, foi sugerido a vocês, né, a leitura do capítulo 3, né, chamado Sobre Argumentos. Nesse livro, né, eu trazia... era um livro voltado para professores e professoras, né, e nesse caso vou tentar trazer para vocês materiais um pouco mais próximos do que poderia ser efetivamente feito em sala de aula, tá? Então, um outro aspecto dessa nossa conversa, ele diz respeito justamente a uma demanda da área de filosofia sobre o assunto, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei como é que funciona na área de letras, né, se isso também ocorre, mas na filosofia, inúmeros livros didáticos, eles trazem nos seus materiais, disserte, argumente, diga se concorda com o autor, né, justifique sua resposta, mas nesses materiais não há qualquer indicação de subsídio metodológico que oriente, né, tanto a identificação quanto a avaliação de argumentos. Né, então não há nenhuma sinalização a respeito de como dissertar, como argumentar, como, né, estruturar uma concordância ou uma discordância. De novo, não sei como é que isso funciona na área de letras, talvez vocês, né, já tenham avançado nesse aspecto, mas na filosofia a gente ainda está engatinhando, então é um pouco nesse cenário que eu começo a propor, né, essas proposições didáticas. Além disso, né, vocês devem saber que a questão da argumentação, ela é requerida, né, nos dispositivos legais que orientam a educação básica, né, e mais recentemente na BNCC. Então, a despeito, claro, né, de todas as críticas necessárias que nós, né, pesquisadores e pesquisadoras, temos feito à Base Nacional Comum Curricular, a argumentação consta como uma das competências gerais, né, de toda a educação básica nesse documento, que não é pouca coisa. Né? E, por fim, né, mas eu diria que não menos importante, há uma posição pessoal, né, então, portanto, uma posição minha, a respeito do valor formativo da argumentação. Né? Eu defendo, perdão, acabei não mudando aqui os slides, eu defendo, né,
amparada em autores como, né, o Rui Grasso, que nos honra hoje com a sua presença aqui, e vocês, né, o receberão em maio. Então, segundo, né, autores como o Rui, há uma dimensão ética da argumentação, né? E o que isso significa? Que ao trabalhar conceitos, né, e práticas argumentativas, a gente acaba oferecendo não somente um instrumental, né, para a criação de argumentos ou para a identificação das falácias, mas, em alguma medida, a gente também está incentivando a disposição, né, de se colocar no lugar do outro, né, de estar disposto a dialogar, de procurar consensos e dissensos, enfim, né, a gente também acaba usando a palavra para justificar os nossos pontos de vista. E, né, com esse uso da palavra, ao invés, né, de outras formas, como hoje, né, estão tão em vogas, infelizmente, como o uso de armas ou o uso de outras formas de violência, eu defendo, né, veementemente, e eu diria mais por uma experiência prática do que por um estudo teórico, que o trabalho com práticas argumentativas, e aí falando mais diretamente na educação básica, ela tem reverberado, sim, pela minha experiência, em condutas, em competências que não são só as competências ligadas à argumentação, mas também as competências ligadas à civilidade, né? Claro que é importante também frisar que essa associação, né, entre argumentação e civilidade, que eu estou colocando como pano de fundo da nossa conversa, ela costuma ser feita quando a gente trata a argumentação pelo viés da interação, né, e não quando a gente aborda a argumentação pelo viés da lógica, que é esse escopo que eu trago hoje para vocês. De qualquer maneira, o que eu defendo como eu disse, né, mais baseada na minha prática como formadora de professores e professoras também, né, durante a minha atuação na educação básica, que também práticas que tenham esse pano de fundo ou essa herança da lógica, elas também, né, contribuem para esse fomento da alteridade. Então, esse viés, né, a partir do qual eu converso com vocês, ele não é escolhido por uma preferência, né, mas simplesmente, eu diria, por uma questão de ignorância, no seguinte sentido, né, esse viés da argumentação via interação, que é, por exemplo, né, o que o Rui Grasso trabalha, para mim é muito novo, né, como o Rubens mencionou, a minha formação vem da filosofia, e mais especificamente da lógica, então, o meu percurso de acesso aos estudos da argumentação se deu a partir do viés da lógica. Então, portanto, né, não é uma escolha teórica, mas é uma escolha por conta da minha própria formação. Feito esse preâmbulo, eu passo a explorar com vocês, então, modos de trabalhar noções básicas de argumentação, né, a partir do que eu estou chamando aqui de proposições didáticas ou de práticas didáticas. Como, né, educar para a argumentação? Obviamente que há inúmeras maneiras, né, e eu trago algumas delas, pensando, e eu gostaria de ressaltar isso, a princípio, num público leigo, né, assim, como o meu primeiro livro era a respeito de uma proposição para a didática, né, então pensando para o professor que vai trabalhar com a argumentação, nesse caso a ideia é que esse professor e essa professora possam usar esse material em sala de aula. Um dos pontos, né, talvez interessantes para a gente conversar um pouco mais para frente hoje, é que talvez nem sempre seja necessário que a gente conceitue argumento, premissa, conclusão, inferência e outros, né, tantos termos correlatos, conceitualmente, né, então trabalhar esses conceitos teoricamente. Dependendo, né, do público-alvo, a gente pode praticar a argumentação sem teorizar sobre ela, né? E pensando na educação básica, e aí eu estou incluindo, né, toda a educação básica, né? Há trabalhos de práticas argumentativas desde o ensino fundamental 1, né? Então, não é só no ensino médio que a gente poderia começar a apresentar essas práticas argumentativas. Eu começo, então, né, a ilustrar um pouco o que eu estou aí, então, considerando como práticas argumentativas. No nosso cotidiano, né, é usual a gente falar que alguma coisa que a gente disse ou que a gente fez
não tem lógica, né? Ou que tem lógica, né? A gente usa essa expressão no nosso cotidiano. E a gente pode trabalhar essa noção a partir justamente de uma dessas situações em que essa expressão é dita, né? O primeiro material, então, que eu selecionei para mostrar para vocês é um conto, né? É um conto chamado Os Sapatos, né? De um escritor português chamado Gonçalo Tavares. Esse conto, né, faz parte de um livro chamado O Senhor Valéry, né? E a personagem em questão, ele é um senhor extremamente franzino, né, que acaba sendo alvo de riso, né, por parte da comunidade na qual ele mora, frequenta, por conta justamente de um episódio envolvendo os seus sapatos, né, que é o título aí do conto. Então, eu passo a ler, né, esse pequeno conto. O senhor Valéry andava pela rua com um sapato preto no pé direito e um sapato branco no esquerdo. Um dia disseram, trocou os sapatos, e riram-se. O senhor Valéry olhou então para os pés e, batendo na cabeça, exclamou, que disparate! Voltou a casa, trocou de sapatos e regressou à rua, mais tarde, com um sapato preto no pé esquerdo e um sapato branco no pé direito. Quando lhe disseram, cada vez mais divertidos, trocou de novo os sapatos, o senhor Valéry enervou-se. Porém, recordando os princípios da lógica que havia aprendido, fincou os dentes e, para si próprio, enquanto continuava o seu passeio, exclamou, não, agora tem que estar certos. O senhor Valéry explicava a si próprio. Parece um paradoxo, mas é mesmo assim. Se são trocados, é necessário trocá-los de novo para ficarem direitos. E desenhou, e depois desenhou. Uma destas duas situações tem que estar certa para a outra estar errada, já que são inversas. E se dizem que as duas estão erradas, é porque as duas estão certas. O senhor Valéry, após esta conclusão, nunca mais se preocupou com o fato de trazer o sapato preto no pé direito ou no pé esquerdo. Está sempre certo, pensava. Né? Então, esse pequeno conto, né, que poderia, né, ser usado, como eu mencionei, para fomentar, né, uma prática argumentativa a respeito do conceito de lógica. Né? Então, esse material, né, nos propicia inúmeras atividades. Né? Então, o que se espera desse conto, né, ou dessas reflexões possíveis? Na linguagem, né, ordinária, a gente sabe que coerência e lógica são sinônimos. Né? A gente usa, isso tem lógica, ou isso tem coerência. E a gente usa os termos para descrever situações, né, e discursos que possuem nexo, que possuem coesão. A raiz, né, etimológica da palavra lógica é a palavra grega logos. Né? E é interessante porque logos significa tanto pensamento, razão, raciocínio e linguagem, quanto também um discurso ordenado, né, articulado. Então, não é um raciocínio, é um pensamento qualquer. O que eu estou dizendo com isso? Né? Que a ideia de lógica que vem desse logos, ela já é carregada da ideia de que não se trata de qualquer pensamento, mas justamente de pensamento bem articulado, né, um pensamento coeso. Então, uma das atividades, né, que a gente poderia pedir para esses estudantes se a afirmação, né, do nosso personagem, de que se os sapatos são trocados, é necessário trocá-los de novo para ficarem direitos, se esse raciocínio tem lógica, né, e pedir para que eles justifiquem, né, acompanhando aí de alguma forma o raciocínio do senhor Valéry. Uma outra possibilidade, né, de atividade com esse conto permite que a gente peça para esses estudantes reconstituírem toda a tal da lógica, né, realizada pela personagem. Então, qual o raciocínio final, né, feito pelo senhor Valéry que permitiu com que ele nunca mais se preocupasse com o fato de trazer o sapato preto no pé direito ou no esquerdo. Né? Mais que isso, pedir para que esses estudantes digam se concordam ou não com o raciocínio, porque aí eles precisam não só mapear o raciocínio da personagem,
mas também estruturar um outro raciocínio, seja corroborando, né, o do personagem, seja discordando. Além disso, a gente poderia também pedir para que eles digam, né, se eles já encontraram situações, ou já vivenciaram situações cotidianas em que eles concordaram com algum discurso que não tinha lógica, né? E por que razão acabaram concordando, sendo que eles estavam cientes que se tratava de um discurso que não tinha lógica, né? E aí, claro, se eles vivenciaram isso, que eles pudessem, né, compartilhar essa resposta com os demais colegas para que seja justamente discutido quais são essas situações em que, eventualmente, ainda que não tenha lógica, a gente acaba aderindo, né, a uma ideia, a um argumento, a fala, né, de alguma pessoa. Bom, essa, né, é uma ideia de várias que a gente poderia explorar nesse conto, né? E aí, além desta ideia, digamos, senso comum, né, de que lógica é sinônimo de coerência, a gente também pode adentrar, né, no caso, pensando, né, em alunos da filosofia, que a lógica também é uma área da filosofia, né? E que área é essa? É uma área que tem como objeto de estudo os princípios e os métodos de inferência, né? Então, o que interessa no escopo da lógica? Interessa as relações de consequência. Então, a lógica vai investigar se determinada conclusão ela é consequência daquilo que a gente previamente sabe, né, ou previamente acredita, que a gente vai chamar de premissa, e justamente se esta conclusão decorre daquilo que foi pressuposto. Então, tem coerência a conclusão a que nós chegamos a partir dos pressupostos que nós tínhamos, né? O escopo da lógica vai justamente investigar essas conexões ou essa coerência, que a gente no cotidiano chama justamente de coerência lógica, né? Bom, assim como, né, a gente usou os sapatos, só voltar um pouquinho, né, a gente está usando aqui esse conto dos sapatos para explorar essa noção de lógica, né, de coerência, a gente também poderia, e aí eu acho que num grau não tão básico, ou seja, para um público não tão de leigos, uma das ideias que aparece no conto, que é a menção aos princípios lógicos, né? Então, em determinado momento, o nosso protagonista, ele recorda, né, os princípios da lógica que ele havia aprendido, né? E quais princípios seriam esses? Então, a lógica clássica, ela obedece a 3 princípios, né? São princípios que no nosso cotidiano a gente tem uma tendência a segui-los. O princípio de identidade, o do terceiro excluído e o princípio da não contradição. Dependendo, né, do público-alvo, de que aula, né, qual é o escopo da minha aula, a gente também poderia trabalhar esses princípios a partir do conto do senhor Valéry. Mas, né, o que me interessa aqui hoje com vocês? Trazer, né, inúmeras outras possibilidades de pista de acesso, né, ou de acesso, literalmente, aos conceitos lógicos. Conceitos a partir dos quais eu não necessariamente, como eu mencionei no começo, eu preciso teorizar, mas que eu posso incluir uma prática desses conceitos, por exemplo, na educação básica, né, e que tenham aí um caráter formativo, que introduzam esses estudantes no escopo, né, da argumentação, sem necessariamente conceituar. Embora hoje com vocês, claro, né, um público de graduação, ou até de pós-graduação, não sei, né, quem são vocês que se inscreveram para essa conferência. Então, a ideia é trazer, né, não só a atividade, mas mostrar os conceitos subjacentes a ela, tá? E agora sim, eu trago, então, né, um novo conceito, né, não mais o de lógica, mas o conceito de inferência, tá? Esse quadrinho, ele faz parte, né, do livro Educando para Argumentação, ele consta lá, né, no capítulo a respeito das inferências, e ele traz, então, 3 cenas, né, digamos assim. Na primeira, é uma tirinha, primeiro, né, contextualizando, do Fernando Gonzalez, né, numa série chamada Níquel Náusea, que foi publicada por muitos anos no caderno Folha de São Paulo, aqui, né, obviamente, do estado de São Paulo, e nessa tirinha, então, como eu mencionava, são 3 cenas. Na primeira, aparecem 2 galinhas conversando, né? Ontem, a Lilian sumiu do galinheiro, e hoje aparece esse cara
comendo uma coxinha. E aí a cena intermediária, uma legenda, as galinhas começam a ligar os fatos. Terceira cena, a Lilian subornou o cara com comida para fugir do galinheiro. O que a gente pode fazer, né, a partir daqui? Esse quadro, ele mostra justamente as galinhas inferindo, né, que é o quadro do meio. Então, a gente poderia aqui pedir, né, aos estudantes primeiro, a descrever quais são as duas informações que a tirinha traz, né, que é aquela cena inicial. A partir, né, dos dados obtidos dessa conversa das galinhas, é possível ligar os fatos, que é aquele quadrinho intermediário. De qual outro modo a gente pode descrever esse ato de ligar os fatos, né? Que tipo de atividade é essa? Que é justamente a atividade de extrair informação nova a partir do raciocínio, que vai ser, no fundo, a atividade de inferência. E pedir para esses estudantes, né, identificarem a conclusão. O que é interessante aqui, né? Essa tirinha, ela já foi exaustivamente, né, trabalhada em sala de aula de educação básica, tanto por colegas meus do ensino médio, quanto por colegas, e um orientando especialmente, que trabalha com ensino fundamental 2, né? Então, foi trabalhada em turmas de 6º ano, né, da nossa escola. Na verdade, uma escola em Santos, em que esse meu ex-orientando dá aula. Os estudantes dele chegaram muito facilmente, né, na identificação dos dois pressupostos, da primeira tirinha, e também da conclusão. O que ficou extremamente interessante de ser trabalhado com esses estudantes é a pergunta, se a conclusão a que as galinhas chegaram, se ela é a única possível a partir daqueles pressupostos oferecidos pelas duas galinhas, né? E aí perguntar para essas crianças ou para adolescentes qual é ou quais seriam outras possibilidades de conclusão, né? Com isso, o que a gente pode trabalhar com eles também? Que a partir, né, de duas informações, as mesmas duas informações, a gente consegue pensar, né, ou concluir ou inferir coisas distintas. Então, por mais que nós aqui, né, pudéssemos partir de inúmeros dados comuns, as inferências possíveis a partir desses dados, elas não necessariamente são as mesmas, né? E isso, trabalhando com essas crianças, fica muito claro. Além disso, será que só duas informações, né, me permitem extrair coisas diferentes? Ou 3, ou 4, ou várias, né? Ou as informações que a gente coleta em todo o nosso cotidiano, né? Então, esse trabalho é extremamente interessante. E eu trouxe aqui, né, um exemplo para vocês. Então, primeiro, eu montei aí, né, aquele esquema básico de estrutura argumentativa. Então, a primeira cena da tirinha tem a fala de que a galinha, né, fugiu do galinheiro, e depois que um cara comendo uma coxinha de galinha. A conclusão que as galinhas chegam é que a Lilian subornou o cara com comida para fugir do galinheiro. A atividade feita com as crianças, que eu mencionava há pouco, ela traz, né, o seguinte, elas reconstituem justamente, né, as duas premissas, elas reconstituem a conclusão, e quando a gente pergunta qual poderia ser a outra conclusão, olhem as respostas, né? Uma primeira criança falou, de a Lilian ter fugido do galinheiro e um moço ter comprado uma coxinha. A outra criança, né, fez uma conclusão mais próxima do que a gente, quando dá risada da tirinha, faz, que é o homem ter usado a própria Lilian de alimento. E a última, que é a que eu mais gosto, a criança responde, que a Lilian simplesmente fugiu do galinheiro. Então, a criança do 6º ano do ensino, né, fundamental 2, ela responde isso, né? Então, percebam, são 3 possibilidades de conclusão a partir de 2 únicas premissas que são as mesmas, né? Mas a possibilidade de obtenção de inferências, ela é muito mais ampla, né, e não necessariamente nos leva às mesmas conclusões. Com isso, o que está por trás, né, dessa atividade, a princípio bastante simples, né, com o uso de uma tirinha em sala de aula e com uma série de perguntas aí para essas crianças ou esses adolescentes.
que está por trás? Que esse ato de ligar os fatos, que é justamente aquela cena, né, intermediária da tirinha, esse ato compreende a ação de manipular informações disponíveis, encadeá-las e obter uma informação nova. E a gente chama esse ato de raciocínio ou de inferência. Então, inferir, que a princípio, né, pode parecer aí um palavrão, é justamente raciocinar e concluir, né, extraindo informação nova a partir da conexão de informações disponíveis. O que é interessante? Que a partir dessa noção de inferência, e aí mencionando ou não, né, a questão conceitual, a gente também pode trabalhar duas noções correlatas, que é a noção de premissa e a noção de conclusão. Então, a gente dá o nome, né, de premissa aquelas informações que são pressupostas, né, aquelas informações que a gente considera previamente e que servem de pressuposto para a inferência. As premissas vão ser, então, a base do raciocínio, né, a base para que a inferência seja feita, o fundamento desse raciocínio. E vão oferecer sustento, vão oferecer embasamento, e vão oferecer justificativa para o processo de inferência. A tal da informação nova que a gente obtém desse processo de inferência, a partir de premissas, a gente chama de conclusão, né? Então, percebam, uma única tirinha eu consigo extrair 3 conceitos e não necessariamente falar desses conceitos com os alunos. Embora eu possa incluir na minha pergunta esse tipo de conceito que eu ainda não teorizei, né? Então, o que as galinhas concluíram? A gente está usando conclusão no seu sentido senso comum, que é, obviamente, o mesmo do que tem a precisão lógica, mas eu não preciso dizer, a conclusão é uma tese obtida de um processo de inferência, né? Estou falando, afinal, nesse caso, com estudantes, com pré-adolescentes, né, do 6º ano. Bom, essa atividade também, ela me permite trabalhar um outro aspecto que eu considero bastante interessante, que é o seguinte, né, na verdade, fundamental de ser trabalhado, que diz respeito ao caráter hipotético das premissas que estão sendo colocadas em voga, né? O que eu estou dizendo com isso? Embora as premissas elas sirvam de pressuposto para que esse raciocínio, né, que a gente está chamando de inferência, possa acontecer, e embora essas premissas elas pretendam, né, embasar a conclusão, do ponto de vista da lógica, não importa, né, pelo menos no primeiro momento, a verdade efetiva daquilo que está sendo dito, né? Simplesmente a gente aceita as premissas como dadas, né, parte delas, e o que a gente vai avaliar dentro do prisma da lógica é se a conclusão é coerente a partir das premissas. Com isso, né, eu vou trazer um exemplo muito banal, né, eu diria até meio besta, para conversar com vocês sobre esse caráter hipotético das premissas, que eu acho, né, bastante fundamental da gente trabalhar com os nossos estudantes, né. Eu trago um argumento extremamente simples, né, composto de 2 premissas de uma conclusão, em que eu digo que todos os rinocerontes têm poderes sobrenaturais. Depois eu digo que todo aquele que tem poder sobrenatural é um super-herói. E eu concluo que todos os rinocerontes são super-heróis, né? As informações disponíveis aqui como premissas, elas são verdadeiras, né? O que a gente poderia responder nesse caso? Não sei, né, se quem tem poder sobrenatural é um super-herói necessariamente, né, uma super-heroína. Mas, provavelmente, ninguém aqui discordaria que é falso que todos os rinocerontes têm poderes sobrenaturais, né? Então, eu estou partindo de 2 pressupostos, ou pelo menos de um deles, que é a premissa 1, super suspeitos. Então, eu não atestaria, né, não assinaria embaixo, não consideraria verdadeira a premissa 1. Porém, se eu tomar essas 2 premissas como dadas, então, supondo, né, a verdade dessas 2 premissas, eu sou obrigada a arcar com a conclusão. O que significa isso? Que todos os rinocerontes são super-heróis decorre, né, ele é consequência de eu ter aceitado as 2 premissas.
Então, eu queria frisar, né, com esse exemplo banal, que há uma distinção entre a coerência do argumento e aquilo que o argumento expressa, né? Então, o argumento pode expressar bobagens, né, como essa, todos os rinocerontes são super-heróis, mas do ponto de vista do seu encadeamento, da sua construção, ele é um argumento que na lógica a gente chamaria de válido, né, um argumento que funciona perfeitamente, tá? Então, isso é algo que a gente também pode conversar, né, num segundo momento, aqui da nossa manhã. Esse caráter, então, né, de verdade, falsidade das premissas, ele não é impedimento para que a gente raciocine a partir dessas premissas, né, e que a gente possa extrair consequências, ou seja, fazer inferências, chegar a conclusões a partir de premissas, às vezes, falsas, né. Isso significa que, né, do ponto de vista científico, filosófico, religioso, político, ou, enfim, de algum tipo de critério de verdade, né, nesses âmbitos todos que eu mencionei, apesar, né, das premissas serem falsas, eu consigo criar argumentos coerentes. E aí, né, vocês devem já ter atinado, né, enquanto eu estou falando, que em tempos de fake news, é extremamente interessante a gente problematizar esse tema, né, e distinguir o teor daquilo que é dito da coerência do argumento, né? E a gente pode fazer isso também, não só com um exemplo, né, quase idiota que é esse do rinoceronte, mas também com algo muito próximo do universo dos jovens. E aqui eu gostaria muito que vocês assistissem um episódio curtíssimo, né, do Porta dos Fundos. Mas eu acho, e aí, Rubens, você me ajuda na questão tecnológica, que se eu fizer a transmissão por aqui, fica quebrado o áudio, não fica? Eu talvez possa dar as pistas para que vocês acessem. É muito difícil para o pessoal assistir agora. Você não quer tentar apresentar aqui, a gente vê se funciona? Se não funcionar, você manda um link e as pessoas olham. O que você acha? Ótimo, vamos lá. Eu não sou muito bom para dar conselho tecnológico, não, tá? Eu sou bem barriquelo tecnológico. Eu tô baseando naquele... No outro evento, né? Do Turme, exato, que ele não passava direito, mas deixa eu abrir então aqui e a gente tenta. Porque teve um delay, não foi, Patrícia, na outra apresentação? O áudio fica quebrado, ele vai cortando, né? Vamos tentar aqui um minutinho. Se não der certo, você manda o link e cada um olha. Espera aí, que eu preciso parar aqui para transmitir para vocês. Vamos lá, apresentar. A defesa. Bom, primeiramente é fácil falar da minha cliente, difícil é pagar as contas dela. Desculpa. Olha, nem Jesus agradou todo mundo, Luiz. Você acha mesmo que a minha cliente vai agradar? Então, peraí, você está querendo dizer que a acusação de assassinato em cima da senhorita Neide é uma acusação infundada? Não, é fundada. Totalmente fundada. Na inveja, na cobiça, no amargor de pessoas frustradas da promotoria. Objeção. Obrigado. Chupa! Tem gente que não pode ver o sucesso dos outros, que tem de urubu subindo o sangue dela. O que tem de gente agorando no ouvido dela, que a orelha dela tá quente à noite, ela não sabe por quê? Porque o médico falou que era mal olhado. Nós temos atestados dizendo isso. Aí você vem me dizer assim, que ela não está sendo vítima de perseguição, com relatos médicos, vários, atestando isso. É o que eu sempre digo para ela. Neide, muitos me seguem, mas só um me acompanha, que é Deus. Quem fala de mim é quem faz a minha fala. E qual é a motivação que teriam para inventar que a senhorita Neide matou o próprio marido? Falta de terapia, gente. Terapia cheia de louça para lavar. E me explica uma coisa, ela foi encontrada no local do crime com uma arma. Como é que se explica isso? Encontrada por quem? A senhora Fátima, sua vizinha. Mulher mais invejosa de toda a grande Niterói. Uma mulher que é mal falada de Tribobó, Itaí. Pergunta pra qualquer niteroense. É uma mulher que onde ela passa não cresce mais grama. É uma pessoa
que não tem um homem em casa. Nunca conseguiu segurar um homem, só gato. Objeção, meritíssimo. Meritíssimo, o fato da testemunha não ter homem em casa não pode ser um argumento usado no processo. Ela tem homem em casa? Não tem homem em casa. Por que não pode usar se ela não tem? Tá querendo falar o quê da minha cliente? Desculpa, filhão, você é o que bate na minha carteirinha do AB e volta. Senhora de pé. A senhora está considerada absolvida. Eu recomendo a partir de agora um banho de sal grosso para espantar de vez esse mal olhado, caso cerrado. Obrigado a todos. Agora só me lembrou de uma música que eu gosto muito, que é... O que o coração não vê, a mente não toca, não toca. O que o coração está cansado de ser. Ô, Patrícia, Oi, eu não sei como você falou que o vídeo era curto, eu preferi não te interromper. Teve duplicação, mas eu consegui acompanhar. Então, eu preferi deixar, porque eu queria te pedir para colocar o link para quem quiser ver depois com calma. Coloquei na lateral. E eu achei melhor, porque eu não sei se todo mundo aí agora, tem gente que está só no celular, se conseguiria ver o vídeo. Então, eu preferi que a gente visse, mesmo com esse eco, porque aí você explica um pouquinho melhor, só faz uma síntese rápida, tá? Que eu acho que te interromper no meio poderia atrapalhar mais, teria um dano maior. E aí, você reduziu o volume do seu celular? Porque eu acho que é só isso que você tem que fazer, você tem que baixar o volume do celular e projetar o vídeo, que aí não dá mais eco, da próxima vez, tá bom? Tá ótimo. Eu vou depois testar isso na próxima vez. Aí a Patrícia já colocou o link aqui, gente. Depois, assim, eu consegui acompanhar com um pouco de dificuldade por causa do eco, mas eu acho que a Patrícia sintetizando agora a situação, a gente consegue acompanhar o raciocínio dela, né? Diga lá, Patrícia. Vamos lá. Acho que quem conhece, né, o Porta dos Fundos, esse grupo, né, sabe justamente que eles estão fazendo, né, paródia de tudo e de todos. Nesse caso, é uma cena de um júri, né, de um julgamento, em que estão tentando, né, uma certa pessoa, a dona Neide, foi pega em flagrante pela vizinha, com a arma na mão e assassinando o próprio marido, né? Mas o advogado de defesa vai justamente tentar absolvê-la, né, sob a alegação de que tudo isso foi pautado na inveja, né? Então, é um episódio em que a gente pode, deixa eu voltar a projetar aqui os slides, a gente pode trabalhar, aqui, senão só um minutinho. Vou voltar os slides para situá-los aí. Agora sim. Então, é esse episódio, né, que está aqui projetado, mas eu coloquei no chat para vocês. E aí, o que está por trás, né, dessa prática argumentativa é a ideia de que se a inveja é uma boa razão para inocentar um réu, né? Então, esta é a ideia. Espera aí que eu me atrapalhei aqui com o meu celular também. Vamos lá. E aí, o que a gente pode trabalhar a partir desse episódio, né? Primeiro, reconstituir, pedir para que os estudantes reconstituam as razões alegadas pelo advogado de defesa para inocentar a ré, né? Então, são argumentos extremamente estapafúrdios, eu diria, né? Então, como é que seria um argumento constituído por essas razões? E aí eu trago, nesse quadro síntese, justamente a síntese do episódio, né? Então, a fim de inocentar a senhorita Neide, aparecem aí essas 6 premissas, tá? Então, primeira, se nem Jesus agradou todo mundo, a senhorita Neide não tem obrigação de agradar. Depois, a acusação de assassinato é fundada na inveja, na cobiça, no amargor de pessoa frustrada da promotoria. Depois, tem gente que não pode ver o sucesso dos outros. Aí, premissa 4, há um atestado médico indicando a causa da orelha quente da senhorita Neide é mal olhada. Então, numa das alegações da promotoria, que ela tinha, ou melhor, do advogado de defesa, que ela tinha um atestado mostrando, né, que a senhorita Neide tinha uma orelha pelando, porque ela foi vítima de mal olhada. Premissa 5, a senhora Fátima, que é a vizinha que testemunhou o crime, é a mulher mais invejosa de toda a grande Niterói.
E sexto, a testemunha, senhora Fátima, não tem um homem em casa, pois nunca conseguiu segurar um homem. Então, esses são os pressupostos que, no caso, né, do episódio, levou a inocentar, né, a que o juiz inocentasse a senhorita Neide. Por que eu trago esse episódio? Justamente porque é uma oportunidade, né, de discutir com os estudantes inúmeras questões. Então, não só se as premissas são interessantes para a conclusão visada, né, e obviamente que aí não tem qualquer correlação lógica entre as premissas e a conclusão, e além disso, que a gente pense justamente aquela ideia de que as premissas podem eventualmente ser estapafúrdias, falsas, né, ou insignificantes para a conclusão. Então, há inúmeras questões, né, que a gente pode refletir a partir desse episódio. E são questões que extrapolam a lógica, mas que eu acho extremamente importantes de serem discutidas nesse âmbito também, para a gente não ficar com uma falsa impressão de que a lógica me dá uma autoridade, né, para argumentar, então argumentos como aquele do rinoceronte muito bem estruturados, e que eu não consigo furá-la, né, eu não consigo contra-argumentar. E aí a ideia é justamente que se o argumento ele é muito coeso do ponto de vista lógico, mas você não concorda com ele, tente atentar para aquilo que é dito nas premissas. Eventualmente, você consegue refutar, não a conclusão, mas as premissas. E se os pressupostos caem por terra, o encadeamento, né, não vale nada. Então, algumas perguntas, né, que a gente pode dialogar aí com os nossos estudantes. Se as razões apontadas pelo advogado de defesa são pertinentes para, de fato, inocentar a senhorita Neide, né? O fato da testemunha ser invejosa é um bom motivo para que ela incriminasse a senhorita Neide? A inveja, a cobiça, o amargor de uma pessoa frustrada são boas razões para incriminar alguém? Será que é usual que isso ocorra? Um atestado médico é uma prova válida em um júri? E um atestado médico indicando que a causa da orelha quente da ré é mal olhada? O fato da testemunha não ter um homem em casa é relevante para que ela seja invejosa? Ou é uma opinião machista? Existem mulheres casadas e invejosas? E casadas e não invejosas? Então, esse episódio me permite inúmeras reflexões que têm outro cunho, né, que não necessariamente a perspectiva da lógica, mas que podem ser trabalhadas ao a gente tentar, com esses estudantes, mostrar que há uma distância, né, entre aquilo que é dito e a coesão lógica. Além disso, o principal aqui, né, principal não, porque eu acho que essas questões também são extremamente fundamentais, mas algo que está por trás, né, desse episódio é esse quadro, né, conceitual que eu trago aqui, que é a noção de argumento, né? Por que isso? Porque aquele monte de coisas ditas pelo advogado de defesa, será que constitui um argumento? Ou será que constitui um bom argumento? Né? Mas, para isso, o que está por trás, pelo menos, né, do professor e da professora que está lidando com isso, é a ideia de argumento. E como é que a gente conceitua argumento? Um argumento vai ser um conjunto de sentenças, né, devidamente encadeado, ou seja, não é um conjunto solto, né, de sentenças aleatórias que eu vou colocando uma atrás da outra. Ele tem que estar encadeado. Então, é um conjunto encadeado de sentenças que tem como objetivo sustentar uma tese, né, sustentar uma ideia. Nesse sentido, ele tem que ser composto pelas razões que embasam essa tese defendida e também pela própria tese em questão. O que significa isso? Um argumento vai ser, então, um conjunto, né, de premissas e conclusão. As premissas são as razões que dão base para o argumento e a conclusão é a ideia central defendida. Então, uma sentença qualquer, ela não é um argumento, né? Um argumento, ele tem que ter essa ideia, essa característica de encadeamento de outras ideias, né? Sendo que uma delas é o que eu estou defendendo, né, o que eu estou sustentando, ou o que eu estou procurando justificar, e as outras são os embasamentos, tá? Que eu chamo justamente de premissas. Essa ideia, né, de diferença entre a coesão do argumento e aquilo que propriamente o argumento expressa, né, ele permite
como a gente viu no caso do rinoceronte, ou esse exemplo mesmo do Porta dos Fundos, que a gente pense situações, né, em que não há essa coerência. E hoje, gente, com a internet, né, com as redes sociais, é muito fácil para esses estudantes detectarem, começarem a ficar atentos com aquilo que circula, né, com uma rapidez avassaladora na internet, e que, embora às vezes você ainda consiga encontrar alguma coesão entre o que é falado, né, e o que sustenta essa fala, mas você consegue, né, colocar sob crítica as premissas dadas, né, ou avaliar se há realmente fundamento para aquilo que é dito, né, quais são as premissas que estão sustentando aquilo que circula com tanta rapidez nas redes sociais. As crianças, principalmente, e aí não de rede social, mas nas atividades em sala de aula, elas adoram, né, trabalhar com essa ideia, pegar um formato válido de argumento, como aquele do rinoceronte, e ficar inventando premissas malucas para extrair conclusões ainda mais malucas. Né? Uma atividade que elas, se deixar, elas passam a aula inteira fazendo isso. Não sei se vocês querem fazer, talvez um pouquinho mais, né, Rubens? E aí a gente já encerra de vez, talvez parar agora, não sei. Ô, Patrícia, tranquilo, agora que são 11 horas, né, eu acho que a gente tem tempo, fica tranquila. Se você quiser interromper agora, tem uma questão já elaborada. Você quer discutir essa ou você quer continuar, a gente deixa para o final? Pode ser, vocês que mandam, Rubens, qual é a questão? Não, então a Andréia da Cunha pediu, inclusive, que eu lesse, deixa eu ler aqui, vamos lá. Então, ela diz assim, estou estudando as proposições contingentes no discurso da mídia e vejo que elas criam ambiguidade no valor de V ou F com intencionalidades diversas. Como a senhora pode nos explicar como essas proposições se situam retoricamente, argumentativamente, no discurso da mídia, sabendo que elas se situam em argumentos baseados no real? E aí, se a Andréia quiser fazer alguma intervenção, uma paráfrase dessa pergunta, explicar melhor, aí é entre a Andréia e a Patrícia. Patrícia, captou? Ou você quer que eu leia de novo? Não muito, eu queria entender o que são essas sentenças, proposições contingentes, como é que ela chamou? Ela disse assim, estou estudando as proposições contingentes no discurso da mídia. Tá, o que é isso? Só que ela não explica. Proposições contingentes. Para quem não é da letra, sabe o que significa isso? Andréia, você está aí? Então, você pode conversar com a professora, Andréia? Dá para me ouvir? Sim, muito bem. Ah, que bom. É que eu, volta e meia, tenho problemas com o áudio. Então, as proposições contingentes são aquelas que elas não têm um valor de verdade e falsidade claramente definido. Então, por exemplo, eu falo assim, há mais de 3 planetas no sistema solar. Então, ela não expressa nenhuma quantidade exata, ela não é nem verdadeira nem falsa. Né? Então, por exemplo, eu encontrei na Folha de São Paulo 2 artigos. Um é do Camargo, esqueci o nome dele, que ele era jornalista da Globo, e ele falava, tá ruim, mas tá bom. Tá. Né? E o outro foi a respeito do ministro Pazuello, também sobre o Covid-19, em que a manchete era ministro vai fazer voo sem volta, e esse voo sem volta, sem voo de volta, aliás, dá uma abertura para a gente entender se ele vai ficar permanentemente, se ele vai ou se ele curto ou longo prazo. Então, me toca, como cientista, essa estrutura no discurso da mídia e qual seria a intencionalidade dessas proposições dentro da mídia, justamente que tenta buscar a verdade como seu padrão de qualidade, por exemplo. Tá. Então, eu acho que eu vou discordar duplamente de você, André, do seguinte ponto de vista.
Primeiro, que eu não acho que a mídia, tal como, né, estabelecida hoje no Brasil, ela tenha esse objetivo, né? Perfeito. Também eu penso acho assim. que ela já é extremamente tendenciosa, né? Às vezes de forma descaradamente tendenciosa, então eu prefiro, né, quando você, por exemplo, em São Paulo, pega um caderno do Estado de São Paulo, o jornal aqui, né, junto com a Folha de maior circulação, você sabe qual é a posição política desse jornal. Então, tudo aquilo que você lê de matérias, principalmente, né, ligadas à política, à economia, etc., você sabe que ela tem uma tendência para X, né, para um lado tal político. Então, você já faz uma leitura com esse prisma. Então, ela já descaradamente assume qual é o local da onde ela fala, né, ou de onde ela narra a notícia. Ao contrário de outras mídias que supostamente são neutras, né, e que têm esse compromisso com a verdade que você menciona, mas que a gente sabe que não tem, né? E aí é muito mais difícil porque elas vendem uma notícia, né, ou veiculam as tais verdades, já também extremamente perspectivadas, mas sem deixar isso claro para o leitor ou para quem está ouvindo, né? Eu acho que esse é o grande problema, né? A gente compra, né, do ponto de vista de assume ou engole aquelas notícias como se elas fossem neutras, ou melhor dizendo, como se elas fossem verdadeiras, e não tivesse nenhum tipo de perspectiva por trás, ou de cenário político por trás, né, ou de intenção, como você usou essa expressão. Então, essa é uma primeira discordância, que eu acho que, né, você não tende a concordar também. É só na sua fala que você colocou esse objetivo de verdade, e aí é um pouco assustador. E o segundo ponto que eu discordaria, André, é o seguinte, eu acho que são ínfimas as proposições que efetivamente são verdadeiras ou falsas, né? Eu acho que sempre a gente tem algum tipo de teoria de verdade por trás, a gente tem algum tipo de fundamentação que me permite assumir certas coisas como verdadeiras ou falsas, mas que, se você pegar algum outro tipo de fundamento, também te permite colocar sob suspeita estas verdades ou essas falsidades, né? A gente está assistindo isso de uma maneira muito cruel nesse momento, eu diria, que ao invés, né, dessa discussão aparecer num cenário interessante de pensar perspectivas distintas, aparece, por exemplo, quando, né, o governo hoje coloca em xeque a verdade científica, né? E aí, claro que aqui, né, eu defenderei, e não só aqui, vou defender que a ciência tem valor, que ela deve ser levada, né, a vacina tem que ser feita, etc, etc. Mas, se a gente quiser levar isso num extremo, né, e que essa aula não chegue, né, na mão de nenhum bolsonarista, o que a gente sabe? Que a própria ciência, ela, embora se comprometa com a verdade científica ela vai sendo revista ao longo da história, né? Então, a física newtoniana foi verdadeira por muito tempo, até ela ser perspectivada a partir da teoria do Einstein. Então, a física aristotélica era que perdurou por muitos séculos, né? Então, percebam, a própria ciência, ela também não poderia, estrito sensu, se comprometer com uma verdade absoluta. Então, dito isso, toda e qualquer proposição, a não ser as tautológicas, né, uma sentença que ela mesma encerra um valor que é impossível de ser negado, então, chove ou não chove, né? Como é que você torna essa sentença falsa? Porque se chover é verdade, se não chover é verdade também, né? Então, a proposição tautológica, porque do ponto de vista da sua estrutura semântica, da sua lógica, ela vai ser sempre verdadeira em qualquer mundo possível. Mas, com exceção das tautologias, que são essas, né, verdades estruturalmente verdadeiras, não por conta do conteúdo que elas proferem, que eu poderia falar sou professora ou não sou professora, né, não precisaria usar o chove, né, eu posso trocar isso e manter a estrutura tautológica. Não sei se está confuso, André, mas o que eu estou querendo dizer... Não, professora, muito grata às suas respostas, e a forma como eu coloquei afirmativamente foi uma forma meio de crítica mesmo à mídia. Ótimo. Porque ela coloca como... ela assume esse compromisso como verdade para o seu leitor, né? Sim. E a senhora falou justamente a parte em que as proposições contingentes elas se situam, que é entre as proposições tautológicas e as proposições contraditórias. Elas estão aí nesse meio tempo,
meio termo, né? Infelizmente, a gente está vivendo uma época, André, que acho que a gente sempre viveu isso, mas parece que agora está escancarado essa ideia de que essas proposições que está chamando de contingentes, elas estão sendo usadas à torta e à direito com essa intencionalidade, né? Então. Esse mau caratismo, eu diria, né, de você esconder certos fatos, colocando sentenças que não dizem efetivamente nada. Isso então, é verdade, professora. Não é nem que elas não se comprometem, né? Elas são verdadeiras ou são falsas. Não importa, porque elas afirmam muito pouco sobre o mundo, né? E aí deixa esse sentido vago para a gente. E aí essa é uma dificuldade bastante grande. Como é que você fura argumentos com essas proposições que, a princípio, não dizem grande coisa, né? A senhora condiz com o que eu tenho pensado a respeito, mas eu precisava mesmo de um ponto de vista de alguém que já trabalha com a lógica para poder fundamentá-los melhor. Muito obrigada. Legal, André, eu que agradeço a pergunta. A gente segue um pouquinho mais, então, Rubens? Isso, Patrícia, ó, estamos tranquilos de tempo, são 11h10, então acho que segunda parte a gente pode considerar que começa agora. Tranquilo, obrigado. Vamos lá. Então, aqui já tinha. Bom, tinha um exercício que aparece no meu livrinho, que a gente poderia fazer aqui, mas eu acho que eu vou pular esse exercício. Era, se vocês, né, depois quiserem olhar no mesmo capítulo que o Rubens sugeriu, capítulo 3 do meu livro, aparece essa passagem do Príncipe, do Maquiavel, em que aparecem aí, e aí é isso que eu gostaria de falar, para além do exercício, a ideia de que tem alguns termos, né, da língua portuguesa, e claro, em outras línguas também, que eles demarcam a ideia, o indicador do que é premissa e do que é conclusão. Por que eu estou dizendo isso? Né? Nesse caso, estou iluminando agora. O pois, o porquê, né, por todas as razões, são termos que são as tais conjunções coordenativas, sejam conclusivas, né, sejam explicativas, que elas indicam, dentro de um texto argumentativo, quais sentenças fazem o papel de premissa e quais fazem o papel de conclusão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sentença, isoladamente, ela não é nem premissa e nem conclusão, né? Então, se eu pegar uma sentença qualquer, né, sei lá, o livro está fechado, né? Essa é uma sentença que eu poderia falar, é premissa ou conclusão? Patrícia, desculpa te interromper, deixa eu só te explicar uma coisa. Teve gente que se inscreveu no curso ontem à noite, hoje de manhã. Não teve acesso exatamente. Então, não sei se seria o caso de você mostrar rapidamente, porque você está partindo do pressuposto de que todo mundo leu, mas nem todo mundo leu, né? Não, mas desculpa, eu que não já avisei isso, porque teve gente que se inscreveu hoje de manhã, às 8 da manhã. Não, tá ótimo. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. E eu realmente estava partindo do pressuposto que vocês tinham lido, né, esse capítulo 3. Então, esse exercício, né, há uma passagem aí do Príncipe, que é uma obra bastante conhecida do Maquiavel, em que ele está analisando, né, a pertinência de, ao conquistar, né, de um povo novo, se você organiza colônias ou se você investe em força armada, tá? Essa é a ideia. Então, ele diz, né, é necessário fazer isso, ou seja, organizar colônias, ou ter lá muita força armada. Com as colônias não se gasta muito, e sem grande despesa podem ser feitas e mantidas. Mas, conservando, em vez de colônias, força armada, gasta-se muito mais e tem de ser despendida nela toda a receita da província. A conquista torna-se, pois, perda, e ofende muito mais, porque prejudica todo o Estado com as mudanças de alojamento das tropas. Estes incômodos, todos os sentem, e todos, por fim, se tornam inimigos que podem fazer mal, ainda batidos na própria casa. E aí ele vai lá concluir, por todas as razões, pois, né, é inútil conservar força armada, ao contrário de manter colônias. O que eu estava chamando a atenção de vocês aqui? É que, embora isso não seja, né, obrigação dos textos argumentativos, isso nos complica muito na análise, né, do discurso ordinário, ou de mesmo textos jornalísticos, que abrem mão desses termos, mas quando eles aparecem, eles nos ajudam muito a identificar, né, o papel que a sentença ocupa dentro do argumento. Então, nesse caso, o Maquiavel usa o pois, né,
E o pois é um termo bastante perigoso, porque das conjunções coordenativas que eu mencionava, né, a gente tem as conclusivas, que vão indicar a conclusão, e as explicativas, que vão indicar, né, a explicação ou a premissa. O pois, ele pode ocupar os dois lugares, né? Então, qual que é o segredo? O pois, ele vai ser uma conjunção conclusiva se você substituir por portanto, e o sentido da sentença permanece, né, aquele mesmo. Se você substituir por porquê, ele vai ser indicador de premissa. Nesse caso, ele aparece 2 vezes com o sentido de portanto, né? O Maquiavel está usando aí o pois para inferir, para concluir. E aí, o que eu posso? Eu posso pegar esse argumento, né, e escrever desta forma, né? Então, aparece aí uma estrutura argumentativa que eu peguei aquilo que está colocado num texto corrido e eu vou tentar esquematizar segundo esse olhar da lógica, né? Então, primeira premissa, ou se organizam colônias, ou se tem força armada. Com as colônias, não se gasta muito, e sem grande despesa podem ser feitas e mantidas. E aí, o terceiro ponto, conservando força armada, se gasta muito mais, e tem que ser despendida nela toda a receita da província. Naquele miolinho do parágrafo, se vocês lembram, aparece lá a conquista de colônias, né, usando força armada, torna-se, portanto, perda. E aí vocês vão dizer, bom, mas ele está concluindo no meio do parágrafo, né? E aí eu diria, sim, a questão é, essa conclusão, ela é a conclusão geral daquele fragmento? E aí a resposta é, não. Ele conclui uma primeira coisa, para depois continuar inserindo informações, para chegar na conclusão final daquele fragmento, que é aquela de que, né, é inútil conservar a força armada, ao contrário de manter colônias. Ele está defendendo, né, a criação de colônias ao invés do uso da força armada. Mas aí fica esquisito, né? Tem uma sentença aí que ela é intermediária, ou seja, ela foi inferida daquilo que foi dito antes, mas ela também serve de pressuposto para o que vem para frente. E aí esse fragmento, ele é interessante, que é o que eu estava dizendo lá no início, para a gente discutir 2 conceitos correlatos a argumento, que é a noção de argumento complexo e a noção de subargumento. Tá? Então, nesse caso, a gente está diante de um argumento complexo. Por quê? Para chegar na conclusão, né, de que é mais interessante a colônia do que a força armada, o Maquiavel faz 2 inferências para chegar lá. Então, tem 2 etapas, 2 pequenos argumentos, que eu estou chamando aí de subargumento, que contidos, né, nesse argumento complexo. Para vocês visualizarem, ó, nesse quadro, né, eu tenho a premissa 1, a 2 e a 3, e aí uma primeira inferência dita aí, né, marcada, demarcada pelo pois. Aí ele acrescenta uma outra informação, que a conquista com força armada prejudica todo o Estado, com as mudanças de alojamento das tropas, e aí ele faz uma outra inferência. A conquista de colônias ofende muito mais, né, usando a força armada. Aí ele acrescenta uma outra informação, e aí ele conclui finalmente. Então, vejam que eu tenho um primeiro subargumento que termina naquela primeira inferência, um segundo argumento a partir de uma única premissa, que eu chamei de premissa 4, e aí se você juntar, né, todas essas informações, ou seja, aquela CI que está escrito ali, a conclusão intermediária. Então, é uma primeira inferência, mas que ela vai virar premissa para o argumento grande. E aí, se eu pegar a totalidade do que Maquiavel fala, tudo que veio antes vai ser premissa, e aí quando ele fala por todas as razões, portanto, e aí sim eu chego na conclusão final. Né? Então, essa ideia de um argumento complexo. E eu estava querendo chamar a atenção para vocês, né, antes de expor o exercício, para esses indicadores de premissa e conclusão. Né? A gente tem esses termos, né, na língua portuguesa com milhões de sinônimos, né? Aparece aqui, acho que em algum... Aqui, né? Então, por exemplo, né, o porquê, visto que, assumindo que, né, pelo fato que a razão tal, são indicadores de que o que vem depois dessas palavras são explicações, ou seja, são as premissas que dão fundamento. E quando eu uso, portanto, assim, por conseguinte, dessa maneira, né, resulta, eu estou dizendo que eu vou colocar a minha conclusão. E por que eu estou frisando isso? Porque uma sentença isolada, ela não é premissa nem conclusão. Né? Então, o exemplo que eu estava dando, o que eu usei? O livro está fechado, né? O livro está fechado é uma sentença, mas ela é premissa ou conclusão? Não sei.
depende do papel que essa sentença vai ocupar no interior de um argumento. Então, se eu disser, o livro está fechado, a luz está apagada, não há ninguém na sala, portanto, a aula acabou. Né? Nesse caso, o que acontece? O livro está fechado é uma das premissas para concluir que a aula acabou. Mas eu poderia dizer, né, terminei, né, o que eu precisava estudar hoje, a prova vai ser amanhã de manhã, e não sei, vou inventando algumas coisas e falo, portanto, o livro está fechado. Né? E aí, o que acontece? Nesse outro contexto argumentativo, o livro está fechado, ele ocupa o papel de conclusão dentro do argumento, ao contrário do outro uso, que era como premissa. Então, isso eu estou tentando frisar para mostrar que as sentenças, quaisquer sejam, elas não têm já um papel pré-definido no argumento. É o papel que elas ocupam dentro da estrutura argumentativa, que esse papel é que vai me dizer se a sentença ali é premissa ou é conclusão, tá? Não sei se ficou claro, né, essa minha colocação, isso é importante. E aí, voltando só aqui, né, para a gente conceituar, então, aquele exemplo do Maquiavel, ele mostra, né, talvez de forma bastante clara, as noções de argumento complexo e de subargumento. Então, o que é o argumento complexo? É um argumento constituído por etapas, né? E eles possuem, pelo menos, uma conclusão intermediária. O que é essa conclusão intermediária? É uma sentença que foi inferida de outras, né? Quando ele faz aquele passo de inferência no meio do argumento, é uma conclusão que foi inferida, mas ela também, depois, acaba servindo de premissa para a conclusão que ele vai fazer lá no final. Então, é uma sentença que tem um papel dual. Ela é tanto conclusão do que veio antes, quanto, né, premissa do que vai ser concluído lá na frente. E cada etapa, né, desse argumento complexo, ela é constituída de uma ou de mais premissas e de uma conclusão intermediária. Esse corpo aí, né, de sentenças, eu dou o nome de subargumento, tá? Que são justamente as etapas do argumento complexo. São os argumentos que compõem o argumento complexo. O argumento complexo, o nome já diz, ele é complexo porque ele contém mais de um argumento dentro dele. Tá? Isso é importante também. Por quê? Porque, como diz, né, o Douglas Walton, que é um filósofo, um lógico, né, um dos pais aí da lógica informal, na nossa prática, né, no nosso cotidiano, os argumentos, geralmente, eles são macroestruturas. Né? A gente não argumenta daquele jeito do rinoceronte, né? Ah, isso é assim, isso é assado, portanto, tal. Aí você fala de novo, e tal coisa é assim, outra é assado, logo. A gente não fala dessa forma robótica, né? Ou lógica nesse sentido. A gente vai falando, aí a gente solta a nossa conclusão, aí a gente lembra de mais um fundamento, aí a gente começa a falar outras premissas, né? Aí a gente conclui outra coisa, né, mais forte lá na frente. Então, no cotidiano, tanto nas mídias, como foi citado, né, nos jornais, como foi citado pela Andréia, ou em qualquer outra circunstância, na nossa conversa, né, com o pai, com mãe, com o marido, etc., a gente usa, né, essa ideia a gente usa a linguagem de uma forma muito mais rebuscada. Então, na nossa prática, a gente está sempre diante de argumentos que estão nessa macroestrutura. Para entender, né, o que sobra disso tudo em termos argumentativos, segundo o Walton, a gente tem que justamente começar a deslindar qual é essa rede complexa e vai identificando, né, os microargumentos que compõem essa argumentação maior, né, para tentar recompor a estrutura argumentativa. Claro que ninguém vai fazer isso no seu cotidiano, né, tentando aí encontrar, né, estruturas argumentativas na refutação que o namorado eventualmente venha fazer. Não é isso. Mas quando a gente está lendo um texto acadêmico ou, né, um texto jornalístico com opiniões, né, um texto opinativo, é interessante que a gente se atente a isso. Né? Qual é a macroestrutura e quais são, né, os pequenos argumentos ou subargumentos que compõem o argumento complexo que o autor ou a autora estão defendendo. Bom. Caso vocês queiram se divertir aí em momentos, né, de folga ou de férias, tem um livro do Michael Bruce, né, que é este, vou tentar mostrar para vocês aqui, este livro aqui,
que é o livro que chama Os 100 Argumentos Mais Importantes da Filosofia Ocidental. Mesmo para quem, né, não é afeito à filosofia, é um livro extremamente interessante, porque ele traz temas, né, de filosofia, como epistemologia, né, como filosofia da religião, etc., e ele pega argumentos clássicos na filosofia, né, de Aristóteles, do Pascal, enfim, de vários filósofos. Ele traz o trecho do argumento no original, né, e depois ele faz esse exercício de estrutura argumentativa. Ele vai tentar, né, mapear esquematicamente quais são as premissas, se tem argumento intermediário, subargumento, etc. Tá? Então, o livro é esse que está diante de vocês, no slide, né, ele chama Os 100 Argumentos Mais Importantes da Filosofia Ocidental. Ele é da Cultrix, tá bom? A minha edição de 2013, eu não averiguei se tem edições mais recentes, mas enfim. Bom, tá, acho que isso eu acabei falando. Então, eu vou fechar, então. Eu ainda podia falar, né, de falácias, de um monte de outras coisas. A gente pode marcar um outro encontro, Rubens. Mas eu queria só fechar para a gente poder abrir para essa conversa, que eu acho que geralmente são os momentos mais interessantes, né, desses encontros, dizendo para vocês que, embora eu tenha trazido, né, um viés que eu estou chamando de lógico, e que os lógicos mesmo, os lógicos matemáticos não chamam de lógico, né, para eles isso é argumentação, né, eles nem gostam disso porque eles usam aquela linguagem simbólica, a linguagem informal da matemática, né. Mas, embora eu tenha trazido esse viés, né, da estrutura do argumento e tudo mais, eu queria reiterar, né, uma classificação feita pela Susan Haack, nesse livro Filosofia das Lógicas, em que ela vai dizer que a gente pode olhar um argumento e avaliá-lo não só do ponto de vista da lógica, ou seja, pensando essas conexões, né, entre premissa e conclusão, né, ou se a conclusão ela é necessária a partir das premissas, ou ela é provável, né, a famosa distinção entre dedução e indução. Além dessa perspectiva da coesão ou da coerência do argumento, a gente pode também se preocupar, como a Andrea se preocupou, por exemplo, de uma avaliação material de argumentos. Então, será que as premissas e a conclusão são de fato verdadeiras? E aí, esse de fato, a gente teria que dizer, bom, verdadeiramente o quê? Politicamente, epistemologicamente, religiosamente, e mesmo dentro, né, do viés, sei lá, filosófico, é verdadeiro segundo teoria platônica, aristotélica, nietzschiana, né? Então, mas a gente tem uma discussão aí de epistemologia, né, de valor de verdade, ligada também a uma avaliação de argumentos, né? O argumento só pela coerência, a gente viu, não se sustenta. E, além disso, tem uma outra avaliação que é muito interessante, que eu acho que vocês, né, estão tendo aí também ao longo do curso, que é a questão da avaliação retórica, né? Então, um argumento, às vezes, pode ser extremamente coerente, dizer coisas interessantes, mas não convencer ninguém, né? E tem argumentos que são muito falhos do ponto de vista lógico, trazem premissas bem suspeitas, mas convencem uma audiência inteira. É só pegar a pessoa que preside hoje o Brasil. Então, a gente pode também avaliar os argumentos do ponto de vista chamado retórico, né, pensando aí na persuasão, no convencimento, e entrando, né, num escopo de que, em lógica, a gente chama de falácias, né, que são argumentos, do ponto de vista lógico, falhos, porque eles trazem ou uma insuficiência das premissas para embasar a conclusão, ou ambiguidades na linguagem, né, problemas semânticos, mas, mesmo assim, eles são usados, né, nos contextos argumentativos. Do ponto de vista da lógica, a gente tem uma série aí de identificações, né, de classificações de falácias. Porém, do ponto de vista, por exemplo, do que o Rui Grácio trabalha, né, que é a comunicação interativa, ele pode depois, né, conversar com vocês com muito mais propriedade sobre esse assunto. As falácias, ou seja, esses argumentos falhos do ponto de vista lógico, no contexto interacional, ele pode não ser considerado falho, né? Ele é considerado uma estratégia linguística, né? É uma estratégia da argumentação, né? Uma estratégia comunicacional para convencer, né, o seu interlocutor ou para refutar o seu interlocutor. Então, eu gostaria só de mencionar, para vocês não ficarem com essa ideia de que
né, o estudo de argumentos é simplesmente encontrar, né, premissa, conclusão, se tem mais de uma conclusão, se é subargumento, se é argumento complexo, mas há uma infinidade de entradas, né, para o estudo da argumentação e da identificação e avaliação crítica de argumentos. Eu trouxe uma perspectiva possível, né, mas são infindáveis aí as perspectivas, e eu imagino que quem tem a possibilidade aí de assistir todo o curso, né, embora esses módulos sejam independentes, mas se assistir todo o curso, eu tenho certeza que vocês vão, né, entrar aí em outras aberturas possíveis para essa temática. Acho que eu falei demais, as falácias, infelizmente, eu vou pular aqui. Mas eu posso passar, sim, Rubens, caso te interesse também, embora sejam todos materiais retirados do livro, né? Então, eu acho que fica aí também a propaganda, né, para o livro. Eu só queria, então, finalizar nesses 2 minutinhos, mencionando algumas indicações cinematográficas, para a gente fechar, né, de um modo mais interessante do que falando conceitos lógicos. Há uma cena que está disponível, né, no YouTube, só vocês digitarem lá, a noiva, né, do Dr. Watson, que é uma cena do filme do Sherlock Holmes de 2009, em que, né, o protagonista, o Sherlock, faz uma série de afirmações a respeito, né, da Mary Morstan, que é a noiva do Dr. Watson, que está sendo apresentada para o Sherlock pela primeira vez, e há algumas inferências que ele faz ali, que são interessantes, né, para caso vocês queiram depois trabalhar isso, ou investigar, né, os argumentos que aparecem ali, e a maneira como ele faz a inferência. Uma outra cena, e essa acho que é uma recomendação muito forte da minha parte, que é o filme Monty Python, né, que é um clássico aí, Em Busca do Cálice Sagrado. Tem uma cena já antológica em que há uma nomeação, né, de cavaleiro da Távola Redonda para um determinado cidadão, a partir do momento em que ele demonstra, diante de toda uma plateia, incluindo o rei Arthur, que uma pessoa, uma mulher que eles pegaram ali, ela era uma bruxa. Então, ele prova como identificar uma bruxa, né? É uma cena fabulosa que nos permite também, né, várias entradas aí para discutir a argumentação. E eu fecho com um filme, né, que é uma indicação aí preciosa, que é o filme 12 Homens e uma Sentença. Né? Não é o 12 Homens e um Segredo, aquele filme famoso aí, hollywoodiano, mas é um filme de 57, que foi refilmado em 97, mas eu sugiro justamente que vocês se deleitem aí com a primeira edição de 57, é um filme preto e branco, que foge muito ao que provavelmente vocês estão acostumados, né, a assistir, mas que é um filme que ele é centrado única e exclusivamente numa cena que eu quero dizer, num cenário, né? É um cenário de uma sala de júri. Então, houve um julgamento, né? Os jurados, que são 12, vão se reunir para dar o veredito final sobre um adolescente porto-riquenho, né, que é acusado de matar o próprio pai. E aí 11 desses jurados estão extremamente convencidos de que, né, o acusado de fato é assassino. Mas tem um único jurado que não acredita, ele ainda não está convencido. E aí o filme inteiro eles estão argumentando e discutindo sobre este caso. Né? Quem tiver, né, paciência pedagógica, eu diria que vale muito a pena. Né? É um belíssimo filme e é um prato cheio para a gente discutir a argumentação. Tá? Então, acho que eu fecho com essa indicação cinematográfica e aí eu abro para que a gente possa conversar. Patrícia, obrigadíssimo, né? É uma pena, realmente, geralmente quando a gente trabalha falar em sala de aula, os alunos adoram, né? Assim, mas a gente, enfim, a ideia, né, é você trazer mesmo, a gente começar o debate, na verdade, a conversa, né? Porque... e aí, infelizmente, realmente não dá tempo, porque a gente tem 20 minutinhos aí para uma conversa, 20 e poucos minutos, né? Até meio-dia, então eu acho que é um tempo bom, né? A Ana Júlia está perguntando qual o nome do último filme que você falou, 12 Homens e uma Sentença. 12 Homens e uma Sentença, isso. Patrícia, assim, você deixou muito claro, né, desde o começo, nesse ciclo de conferências, eu convidei diversos conferencistas para trazerem diversas perspectivas, na verdade, sim. Né? Deixa eu ver se o Rui ainda está aqui. Você está aí ainda, Rui?
O Rui, que vai ser um dos conferencistas, né? Ele vai trazer uma outra abordagem que você até mencionou. Você trouxe a abordagem, né, com a qual você tem trabalhado em sala de aula, e isso por si só eu já acho super válido, na verdade, né? Teve gente aqui que já falou, acabei de comprar o livro da professora Patrícia, vou usar na sala de aula, porque, de fato, gente, a gente está num universo da argumentação que é muito amplo, e quando eu trabalho a argumentação em sala de aula, com os meus alunos, a primeira coisa que eu falo é onde você pensa em se situar quando você fala de argumentação. Né? O Rui problematiza isso nos trabalhos dele, né? De onde eu parto quando eu falo de argumentação, né? Porque não é apertar um botão e está tudo certo, porque é um campo muito complexo mesmo, né? Então, nesse sentido, Patrícia, você já trouxe muitas contribuições só em trazer, por exemplo, a sua experiência em sala de aula ao falar de argumentação, né? Mesmo que identificando premissa, conclusão, porque para a gente falar de argumentação, a gente tem que entender o mínimo que isso significa, para onde isso vai, para onde vai esse trem, na verdade, né? Para a gente tentar entender um pouco todo esse universo. Então, independentemente da perspectiva que você traz, a gente está falando sobre argumentação. E isso já mostra a amplitude desse domínio. Eu lembro quando eu comecei a estudar argumentação, cada dia eu tomava, era um choque diferente, né? Era uma vontade diferente de sair correndo, desesperado, com a mão na cabeça, né? Porque uma coisa parecia não ter muito a ver com a outra, né? Mas eu acho, assim, que nessas 6 conferências, nós vamos trazer questões que vão ficar abertas, né? Você trouxe um aspecto da argumentação que é, digamos, clássico, vamos dizer assim, né? E que, para eu falar de argumentação o minimamente possível, eu tenho que saber, pelo menos, né, para onde vai, como começa, e por aí vai. Então, eu gostei de você trazer, né, por exemplo, a tirinha sobre a coxinha, né, o raciocínio que é construído ali, as respostas que as crianças trouxeram daquela tirinha. Então, a proposta desses encontros é falar o quê? De argumentação e ensino, em diversos níveis, né? Então, eu acho que nesse sentido você já contribuiu muito, na verdade, né? E você falou no começo, né, sobre as práticas argumentativas na educação básica e que esse ensino impacta outras competências ligadas à própria ideia de civilidade, de ética, né? O Rui trabalha muito isso também, né? E eu acho que é por aí, né? Independentemente de a gente estar falando, por exemplo, classificando, né? Eu acho que esse é um passo, na verdade, né? Importante. Então, nesse sentido, obrigado por sua fala, né? Que eu vi que se apresentou muito, trouxe muito mais coisas, mas por causa do tempo, realmente a gente não vai conseguir discutir nessa oportunidade, outras virão, né? Mas aí eu queria... Oi, diga, Rui, diga, vamos lá. Não, é que eu mandei eu queria partilhar aqui um esquema para falar com a Patrícia e para falar com todos, mas não consigo aqui partilhar através das mensagens, de maneira que mandei esse esquema para o teu e-mail. Ah, tá. Não sei se eventualmente tu podes partilhar para todos verem. Deixa eu abrir meu e-mail aqui, então. Tá, mas deixa eu ver aqui, Rui. Mas se calhar eu posso ir falando à medida. Claro, por favor. Então, pronto, eu considero que o plano dos raciocínios é um plano importante e relevante a muitos títulos na questão da argumentação. E há muitas questões que, de facto, e muitos problemas e muitas situações que nós podemos resolver pelo raciocínio e devemos resolver pelo raciocínio, e nesse sentido acho que a lógica tem muita relevância. Primeiro ponto. E, portanto, aquilo que estávamos aqui a falar era, no fundo, essa percepção do valor da lógica na elaboração dos nossos próprios raciocínios, certo? Pronto. Agora, eu, de uma maneira geral, tendo a ver a argumentação como um fenómeno mais amplo, que, englobando raciocínios, também engloba outras coisas.
E muitas vezes, quer dizer, aquilo que descoleta a pergunta é, no fundo, de que serve avaliarmos um raciocínio se não considerarmos a importância da pergunta a que esse raciocínio responde? Ou de que serve avaliarmos um raciocínio se não remontarmos, no fundo, ao assunto em questão para o qual esse raciocínio pretende ser um argumento? Pronto. Rui, eu compartilhei, desculpa, tá? Okay, Se obrigado, você agradeço. mandou. Agradeço. Tá, ok. E foi nesse sentido que eu já em 2009 até elaborei um esquema em que, de certa maneira, ponho os argumentadores, na linha de cima aparecem 2 argumentadores e aparece também sempre uma questão de problema e resposta. E a resposta de um dos argumentadores está em questão. E aquilo que eu digo é que gosto de entender a argumentação sempre polarizada num assunto, que é o que está cá em baixo. E esse assunto tem vários níveis de abordagem. Tem um nível que eu chamo a perspectivação do assunto, isto é, nós levantamos questões sobre o assunto, mas será que é isto, mas será que é aquilo outro, sabe, não sei o quê, e começamos a estabelecer pontos focais em que nos vamos basear para tematizar o assunto. E é por isso que eu digo que é tematização. Portanto, vamos buscar isto, vamos buscar aquilo, eu acho que isto é relevante, eu acho que aquilo é relevante, e começamos a organizar o assunto. E, de certa maneira, com isso, começamos a delinear uma perspectiva sobre o assunto. Pronto. E, portanto, há um nível de tematização dos assuntos que vai perspectivação. E quando nós já estamos munidos, digamos assim, de uma perspectiva da orientação, do caminho para onde queremos ir, nós, de facto, procuramos reforçar essa perspectiva com argumentos. E procuramos reforçar essa perspectiva com argumentos, apresentando razões e organizando essas razões sob a forma de raciocínios que possibilitem dar uma resposta que, no entanto, pode não ser aceito pelo outro argumentador. Pronto. E, de certa maneira, com este esquema, aquilo que eu estava a tentar dar era não deixar o plano do raciocínio, digamos assim, só mais isolado, mas perceber muitas vezes como é que ele decorre de tematização de assuntos e como, de certa maneira, ele é a ponta do iceberg, mas há muita coisa por baixo dele, digamos assim, porque houve todo um processo de triagem, nomeadamente para, e este ponto é o relevante, talvez seja interessante pensar nisso, os dados. Reparem bem, o dado é aquilo que nós não questionamos, é aquilo que partimos sem questionar. E justamente o raciocínio parte de dadas determinadas coisas. Tal. Ora, a luta por aquilo que é dado também é uma realidade. Nós não partimos só do dado, nós também construímos aquilo que é dado. Pronto. E nesse sentido, talvez até isto possa ser auxiliar quando nós dizemos, mas a abordagem do raciocínio é insuficiente. Não, se a virmos como o culminar de um processo que foi estreitando o foco para chegar a uma conclusão, talvez isto faça sentido. Pronto, era só esta a minha contribuição e a minha tentativa de partilhar este esquema na expectativa de, eventualmente, poder também trazer alguma coisa aqui à conferência. Não sei o que é que achas, Patrícia. Eu concordo, Rui, você sabe disso, né? Como eu mencionei logo no começo da minha fala, eu venho de uma trajetória, né, na lógica, e a partir da minha crença, né, e aí não crença no sentido religioso, mas da minha defesa, né, dessa associação inevitável entre a argumentação e a civilidade, eu acabei me aproximando daquilo que você faz, né? Você lembra que eu comprei um monte de livros seu? Então, eu comecei a me aproximar dessas outras abordagens da argumentação a partir, né, desse meu interesse específico com essa relação entre argumentação e civilidade, e aí me abriu um leque enorme, né? Fui convidada pelo Eduardo para fazer parte do ELAD, então também, né, conheci o trabalho que todos vocês fazem ali no ELAD, que aqui no Brasil, pelo menos, essa área é muito mais abraçada pelo pessoal, né, de letras, linguística, do que pela filosofia, né, em termos de pesquisa em pós-graduação no Brasil, o que é também algo a ser investigado, mas eu concordo, né, inteiramente com você. E não achas que isto, de alguma maneira, este esquema, eu não sei, eu estava-me a focar sobretudo até no esquema, mas que este esquema, de alguma maneira,
permite articular uma coisa que é sempre muito difícil de articular, que é, digamos assim, o plano de um certo sentido existencial com o plano do raciocínio mais lógico. Sim, então, essa é uma preocupação que, independente desse viés lógico que eu sempre trouxe, né, nas minhas aulas, desde a educação básica, com essas estruturas, mas eu sempre tive uma preocupação muito forte de não encerrar a argumentação nisso, né? Então, ela é um pedacinho diante desse universo inteiro da argumentação. Tanto que, em filosofia, pelo menos aqui no Brasil, é muito tradicional, eu diria, você ensinar história da filosofia ou, né, ética, epistemologia, qualquer área da filosofia, a partir dos argumentos, né? Então, você coloca lá o argumento da existência ou não de Deus, né, de Tomás de Aquino, etc. Mas eu nunca fiz isso em sala de aula. Eu sempre trabalhei, claro, eu vou fazer o argumento, vou reconstituir o argumento, sim, mas a partir do problema posto, né? Então, o argumento na filosofia, para mim, também é resposta a determinados problemas que os filósofos se colocaram ao longo da história. Então, eu nunca consegui, mesmo com esses 2 pés na lógica que eu tinha, fazer isso, né? Para mim, no fundo, é a dimensão de caminho, não é? Escolher uma linha de argumentação também é escolher um determinado caminho, um determinado rumo, não é? E, portanto, essa opção também é muito relevante, e nós vemos isso na filosofia, porque, de facto, vemos caminhos escolhidos e criados muito diferentes para abordar, às vezes, questões muito semelhantes ou as mesmas, não é? E para entender, né, essa complexidade toda da filosofia, você perceber que os argumentos, né, sei lá, Platão e Aristóteles, no fundo, estavam tentando responder problemas muito caros à Grécia naquele período, etc, etc, né? E aí os modos de resposta, as argumentações que cada um cria, que são extremamente diferentes. E se você só apresenta a argumentação, você elimina toda a riqueza, né, daquilo que gerou a argumentação. Então, eu concordo inteiramente que esse raciocínio está o desfecho, né, o desvelamento aí de todo um percurso e de cenários e de contextos, né, e de outros elementos envolvidos na argumentação que não se encerram nessa ideia da estrutura argumentativa baseada no raciocínio. Mas, por outro lado, eu também tenho, talvez por essa herança, muita dificuldade de trabalhar com argumentação com crianças, jovens, enfim, com meus alunos também de graduação e pós-graduação, se a gente não ficar minimamente atento a esses esquemas, ou pelo menos ter uma ideia, né, ainda que não conceitue isso, do que é uma premissa, do que é uma conclusão, do que o autor está defendendo, quais as razões que ele apresenta. Eu não preciso falar de premissa, mas quais as razões apresentadas para sustentar uma certa ideia. Então, esse mecanismo, né, de tentar identificar o que embasa uma certa ideia, eu acho que isso perpassa, queiramos ou não, as situações de argumentação. Talvez esteja nesse cume, como você menciona, mas eu não consigo... Mas eu acho que isso passa mesmo, até porque, de alguma maneira, nessas idades, perceber o raciocínio não está nada dissociado de perceber o outro e de considerar o outro. Sim. E, portanto, só por aí eu já acho que a coisa contribui para essa dimensão formativa, que nessas idades, muitas vezes, até tem mais a ver com os procedimentos e, portanto, com maneiras de ser e de estar e maneiras de interagir, do que propriamente com os conteúdos, não é? Perfeito. Ô, gente, se vocês me permitem, que eu estava tentando responder aqui. Rui, se você puder colocar o link para os seus livros, estão me pedindo aqui, mas eu não estou conseguindo ir lá na internet buscar tudo certinho. Gente, quero só lembrar que o Rui ele vai fazer uma conferência aqui também, como eu anunciei no começo, tá? E vocês vão ter oportunidade de conversar com ele, trocar ideias, tá bom? Bem, não sei, porque vai ser uma conferência para deixar toda a gente sem perceber nada. Patrícia, tudo bem, isso é o segundo momento. Isso é o segundo momento. Vai-se chamar ensinar a argumentar ou convidar ao confronto com incerteza. Pois é, vamos lá. Agora, só uma coisa, pegando assim, né, tentando participar desse debate entre vocês. A Patrícia trouxe esse viés da lógica, como ela bem explicou, mas na própria fala da Patrícia, né, Patrícia, a gente percebe, eu acho que vocês dois que são da filosofia, né, que vocês falam a mesma língua, porque a própria Patrícia falou em algum momento em verdades perspectivadas, né, Patrícia?
Então, assim, quando você fala em verdade perspectivada, isso já abre realmente aquela porta para o mundo da incerteza, na verdade, para o mundo da argumentação, né? De não aquela verdade estritamente lógica, verdade, né? Que não pode ser contraposta, vamos dizer assim. E isso você traz na sua apresentação, quando você fala até da própria ideia lá, né, da tese do Newton e do Einstein, que as verdades científicas ali foram perspectivadas, né, construindo uma outra ideia de verdade, né? Então, eu acho que quando você fala também que o argumento ele é construído no encadeamento, né? Isso tem muito a ver com, por exemplo, aquela perspectiva, né, na qual o Rui se situa hoje com mais clareza a partir de entender qual é a questão, né? E como se perspectiva essas respostas, na verdade, né? O Plantin lá no modelo dialogal, quando diz que a regra do discurso de um está no discurso do outro, na verdade, essa construção da própria ideia de argumento, de convencimento, ela é construída, ela não é dada a priori. E você fala disso, né? Você traz isso nos exemplos, e o que eu acho bem interessante, né? Até quando você traz uma questão que eu acho interessante e que me interpela bastante, né? Você faz essa pergunta quando a gente concorda com um discurso que não tem lógica, né? Aí você fala das fake news, a gente tem visto o tribunal da internet, na verdade, né? Então a gente vive um momento que falar de argumentação eu acho que uma necessidade, na verdade, né? Porque essa construção de perspectivas, de verdades, ela tem um mecanismo, às vezes, muito atroz, muito violento por trás, e a gente nem percebe. E eu não estou falando só de falácia, eu estou falando de construção de um raciocínio, de perspectivação de um ponto de vista. Então, eu acho que isso tem desdobramentos muito interessantes, sobretudo se a gente pensa em redes sociais. Não vou nem falar de mídia, que já é um clássico, o quarto poder e por aí vai, né? Mas de redes sociais, que é algo novo, é algo poderoso, e que aqui no Brasil elegeu um governo que a gente está vendo o que está acontecendo aí agora, sem partidarismos. Né? Isso foi um fruto também midiático, de construção, né? A partir dessa questão, desse poder da mídia. Então, você traz isso na sua fala, trazendo uma leitura da lógica, da premissa, mas você não ficou, né? E eu acho que é interessante isso, mostrar que eu preciso entender um pouco disso, saber o que é, pelo menos, para entender o que está por trás, pelo menos, né? Enfim, é só um comentário, Patrícia, não é nenhuma pergunta, né? Mas eu acho para tentar manter contribuir com esse debate que eu acho tão interessante, né? Fico feliz, Rubens, que na minha apresentação não tenha ficado esta imagem de uma lógica com esse estatuto de autoridade, né? Porque isso eu brigo com isso desde os meus tempos de lógica. Hoje eu nem falo que faz pelo menos 10 anos que eu saí 20, né, que eu defendi meu doutorado, que eu não trabalho mais com lógica, né, eu trabalho com ensino de filosofia, e dentro do ensino de filosofia, com esse viés de ensinar argumentação, né, é isso que eu faço da vida, digamos assim, hoje. E algo que me foi sempre muito caro desde então, né, desde sempre, é que eu sempre achei muito cruel essa autoridade que a gente dá para a lógica, né, como se aquilo que a lógica taxasse fosse certo e seguro, porque do ponto de vista, né, se você assume os axiomas e tem lá as regras de inferência, você provou aquilo, é fechado, né? E aí, quando a gente transpõe isso para o discurso ordinário, ou seja, a gente sai daquela linguagem que tem uma especificidade, que tem um propósito ali, e passa para o discurso ordinário, nosso discurso cotidiano, a gente traz essa imagem de algo certo e seguro, né? Como se a lógica desse conta de mapear a nossa argumentação e pudesse dizer aquilo que é válido, o que não é válido, o que pode, o que segue, o que não segue. E é isso que eu tentei mostrar aqui, que não é bem assim, né? Por mais que a gente possa, eventualmente, transformar, né, perceber as estruturas, ou tentar, porque mesmo quando a gente faz a transposição daquilo que é dito, né, num parágrafo ou num capítulo, para uma estrutura, a gente já está fazendo uma primeira transposição. Não necessariamente a gente está acertando o que de fato era a premissa ou era a conclusão, né, segundo o autor que a gente está estudando. A gente já faz um primeiro exercício, né, e mesmo assim, o que eu, né, gosto de frisar é isso, por mais que a gente possa, eventualmente, reconhecer a estrutura, perceber a coerência, etc.,
a gente tem outras entradas várias para a discussão da avaliação crítica do argumento que não se encerram nessa estrutura. Então, colocar em questão, mas as premissas se sustentam efetivamente? Uma vez que eu assuma, a conclusão decorre se o argumento, né, for válido, mas será que as premissas são interessantes, né? Ou são verdadeiras sobre algum ponto de vista, ou alguma perspectiva, como você coloca? Então, isso sempre me foi muito caro e por isso que eu fiz questão, né, de tentar pontuar, né, a questão do caráter hipotético das premissas, enfim, tudo isso aqui com vocês hoje, para a gente não ficar também com essa falsa ideia de que a lógica nos daria, aí, do ponto de vista argumentativo, as respostas daquilo que é coerente, o que não é coerente, e ponto final, né? Ao contrário, é uma defesa aqui, né, de pontos de vistas, né, de identificação de pontos de vistas divergentes, não necessariamente para chegar num consenso, mas para que a gente possa respeitar, né, entender qual é a ideia alheia e respeitar esses pontos de vista diferentes dos nossos. Um pouco nesse sentido. Ok, Patrícia. Gente, alguém gostaria de perguntar alguma coisa, contribuir, alguma observação para a professora Patrícia? Professora Patrícia, eu gostaria de agradecer muito à professora Patrícia, principalmente pelo uso dos quadrinhos, que a minha dissertação de mestrado foi voltada para as tiras de histórias em quadrinhos, e é muito importante, que é um material que atrai muitos alunos e facilita muito a compreensão, traz um interesse muito maior. Então, muito grata por esse trabalho. Obrigada, Andréa. Eu que agradeço aí a interlocução, e acho que a Jaqueline tinha pedido a palavra também. Isso, professora, eu achei interessante essa última fala, porque eu vejo muitas pessoas em discussões falando assim, olha, segue a lógica, segue o raciocínio lógico, né? E fala o posicionamento. Só que aí eu sempre falo, olha, essa é a sua lógica. Não, mas pensa aqui comigo, raciocina aqui comigo, né? Aí eu falo, não, pois é, mas essa é a lógica do seu pensamento, né? Eu achei bem interessante, porque a gente vê muito isso, né? Cada um quer montar a sua lógica e quer fazer dessa lógica a verdade absoluta, né? Essa ideia de perspectivar, Jaqueline, é um pouco essa, né? Embora a gente tenha, digamos, vários sistemas lógicos, né, e aí, do ponto de vista matemático, vários sistemas pensados, né, com suas regras de inferência, etc., a gente tem no cotidiano esse uso coloquial da palavra lógica como essa ideia, né, de ter coerência, de ter, né, de ser o certo e seguro. Então, a minha lógica é o que você vai ter que, né, de alguma forma, engolir, porque eu estou dizendo que tem lógica, que é válido, né? E a gente usa esses termos num sentido muito fraco do termo, né? Como simplesmente, tem uma coerência que, às vezes, como você menciona, só eu enxergo, né? Então, acho que um pouco a ideia aqui é tentar mapear quais são, né? Então, se essa pessoa insiste que ela tem uma lógica, que ela, então, explicite quais são as razões e em que medida essas razões estão, de fato, encadeadas com aquilo que ela está defendendo, para que você possa também conseguir, às vezes, entender que a sua não concordância com ela está justamente no caminho que ela propõe argumentativo, ou porque você não concorda com os pressupostos dela, ou porque o raciocínio que ela faz com base nas mesmas premissas, como no caso das galinhas, de duas premissas iguais, os alunos tiraram 3 conclusões diferentes, né? Então, às vezes, vocês partem dos mesmos dados, como foi falado pelo Rui, mas cada um raciocina para um lado, né? Então, acho que explicitar, né, não só o caminho argumentativo, mas tudo que está em voga, né? Então, quais são os nossos pressupostos, de que dados que a gente parte? E, às vezes, dados que estão implícitos nas falas. Essa que é a questão, talvez solicitar que explicitem aquilo que para eles, né, para elas, para as pessoas que estão argumentando, é tomado como algo certo e seguro, né? Se a gente requer essa explicitação, isso talvez facilite a identificação, né, dos argumentos alheios, né? E também explicite um pouco os nossos, a gente também faz isso, né? Como você não está entendendo o que eu estou falando, mas é tão claro, e às vezes não está nada claro para quem está ouvindo, porque a pessoa não tem
acesso aos seus dados, aos seus pressupostos, às suas crenças, aos seus preconceitos, enfim. Né? Então, acho que isso também é bastante importante de ser feito. Né? Mas de um ponto de vista retórico, de facto, a acusação de contradição é um forte argumento retórico, tem um forte efeito retórico. Estás-te a contradizer. Isso é contradição, isso é contraditório, não é? Desclassifica muito a outra parte. Por isso que eu mencionei aquele conto, né, do Gonçalo Tavares. Ele traz a ideia dos princípios da lógica, e o princípio da contradição, embora ele seja a base da lógica clássica, as lógicas, né, contemporâneas derrogam esse princípio, então ela nem vale, na própria lógica, algumas lógicas abrem mão dele, como a própria lógica paraconsistente, né, do Newton da Costa, que é um brasileiro, né, que fundou uma lógica chamada paraconsistente, que derroga o princípio da não contradição. Mas no discurso ordinário, se a gente cai em contradição, nem a gente se leva a sério. Né? Quando você percebe que contradiz, você fala, não funciona. Os medievais tinham um adágio interessante para resolver isso, que era, quando encontrares uma contradição, faz uma distinção. Uma coisa é isto, outra coisa é aquilo. Acho que é a única saída, Rui. Senão a gente abandona e fala, não, entrou em contradição e joga tudo fora, porque não está com uma base segura. Né? Gente, alguém... jurídico sempre vale. Entrou em contradição, isso geralmente cai por terra o argumento. Fala, Rubem, desculpa. Não, desculpa eu. Alguém teria mais alguma questão para a gente se encaminhar aí para o final? Alguma observação? Precisa ser uma pergunta ou uma dúvida, né? Alguma contribuição com a experiência de vocês em sala de aula, com argumentação, né? Que é um pouco do que trata os nossos encontros. Eu já agora quero dar essa coisa. Acho que eu já tenho tido mesmo isso a nível mais superior, quando tento entrar num regime mais formal do raciocínio, encontro muitas dificuldades nas pessoas em conseguirem respeitar o plano formal do raciocínio. Pronto. Não é para mim tão fácil, quer dizer, eu colocar questões em que é preciso apenas seguir as regras de inferência, não é assim tão fácil, e acho que mais hoje ainda, que parece que está toda a gente incapaz de não pensar em termos pessoais ou despersonalizar e pessoalizar o raciocínio, então entram sempre questões pessoais numa coisa onde também devemos saber pensar num plano impessoal. Pronto, mas isto era uma grande discussão, não era, Patrícia? Não, eu venho aqui em maio, a gente vai discutir isso. Rui, o pessoal que está perguntando se o quadro, eu acho que, se não me engano, é de uma obra sua. Você saberia qual é a obra? O quadro eu pus lá no quadro. Se depois quiseres disponibilizar o quadro, podes disponibilizar, Rubens. Mas é de uma obra que se chama Discursividade e Perspectiva, Questões de Argumentação. É 2009. Tá. Mas está lá, eu pus até no quadrito, porque podes fazer circular isso. O pessoal colocou aqui no chat. Mencionaram aqui o medalhão também. Já soube, né, de colegas muito próximos que trabalharam com o medalhão do Machado de Assis, né, no ensino médio. E aí também, né, a Melissa faz um comentário, né, sobre a questão do pessoal que é contra a vacinação. Né? Então, mas aí, Melissa, a gente teria que esmiuçar isso, né? Porque, claro, para a pessoa faz todo sentido, mas a questão é se a gente cobrar dessas pessoas, né, uma fundamentação, né, das razões, efetivamente, para que elas neguem a questão da vacinação, eu acho que a gente vai ter muito mais elementos, né, para sustentar em prol da vacinação do que essas pessoas. Né? Elas estão muito mais baseadas e arraigadas num pré-conceito, numa má vontade para certas aceitações, do que propriamente em razões. Né? Então, se a gente conseguir, né, nessa contra-argumentação, solicitar, se a pessoa tiver, claro, abertura para isso, né, e também isso é uma outra questão, né, que acho que a gente, acho que essa questão da interação, né, que o Rui chama atenção, não adianta nada a gente também fazer todo esse trabalho, né, seja com esquema, seja com raciocínio, etc., se não tiver abertura para o diálogo. Se a gente não tiver aberto, né, para entender a argumentação alheia, a gente também, né, já de antemão, rompe aí essas possibilidades de interação comunicacional, seja baseada,
né, nesses esquemas argumentativos ou não. Então, mas nesse caso específico do ponto que você coloca, Melissa, eu sugiro fortemente que você ainda insista, né, que a pessoa apresente essas razões para tentar demolir esses preconceitos que assolaram aí o país, né, desde a última eleição. Isso. Patrícia, então, bem, eu acho que para a gente ir encerrando, né, como a gente tem né, ressaltado a questão da argumentação e do ensino, esse vínculo, né, você falou rapidamente no começo da BNCC, né, e como você já se debruçou de alguma forma sobre isso, como é que você vê a BNCC hoje, a argumentação? Você acha que ela está abrindo muito espaço? Como é que está esse espaço da BNCC para esse ensino em sala de aula? Olha, Rubens, ela aponta, né, como eu coloquei, como ela acho que é a 7ª competência, das 10 competências, ela é uma competência elementar para toda a educação básica. Então, qualquer disciplina, qualquer componente curricular, como eles chamam agora na base nacional, deveria trabalhar essa competência argumentativa. A questão que eu vejo na base não é muito a letra da lei, né, ou seja, a base é um documento muito complicado da gente furá-la, do ponto de vista de criticá-la, porque dificilmente a gente vai discordar do que está ali, né? Você vai querer uma educação para a cidadania, é claro, não uma educação para a cidadania do ponto de vista de cumprir direitos e deveres, ou de voltar à época da educação moral e cívica, mas se você pensar a civilidade como como uma liberdade de ouvir o outro, de apreciar a ideia do outro, da pessoa ter pensamento, desenvolver pensamento, competência de pensamento crítico, etc., como é que você fura um documento desse? A gente tende a concordar com isso, né? A minha questão, claro, com a base, é primordialmente a questão política que a envolve, né? Então, toda a questão, desde a configuração, que era um projeto extremamente democrático, colaborativo, que qualquer pessoa que pusesse o seu CPF podia, né, palpitar na construção do documento. Foram chamados analistas críticos do documento, e isso tudo foi descartado da noite para o dia, enfim, todo esse processo político que envolve, mas principalmente o modo como a base está sendo lida por cada estado, né, e por cada escola. Esse é um grande problema, porque, a princípio, a gente poderia propor inúmeras, infindáveis possibilidades para argumentação nos currículos escolares, porque a base permite, né? Então, desde o ensino de ciências por investigação, que já é algo muito feito, e essa investigação é por argumentação, né? Há toda uma literatura na área sobre isso. No campo, né, de vocês, das letras, há um campo também para isso. Na filosofia, a gente pode encontrar um campo para isso. Enfim, a gente poderia trabalhar essas competências em inúmeros componentes curriculares e nos tais itinerários formativos. Eu acho que isso é um campo que a gente não está atentando e que a gente poderia atentar, né? Então, cada estado está criando o seu currículo a partir da base, então vai ter autonomia, né, para a implementação da base nacional a partir, né, da interpretação que faz do próprio documento. Isso já traz, né, uma maleabilidade gigantesca, e cada escola vai ler esse currículo feito pelo Estado e vai fazer suas adaptações, né? E vai criar aí mecanismos. Então, no caso da filosofia, que deixou de ser obrigatória como componente curricular, a gente não tem a menor ideia de como é que isso vai acontecer na prática. Tem gente que já demitiu os docentes de filosofia, né? Tem escolas que, ao contrário, perceberam que a base dá margem, tanto para argumentação quanto para ética, que são temáticas da filosofia, que ela pode estar ali nos itinerários formativos. Então, a base, na letra da lei, ela traz uma abertura gigantesca. A questão é como quem está não só escrevendo os currículos, né, estaduais, que a gente geralmente não são pessoas mais afeitas ao chão da sala de aula, e as escolas, o modo como vão interpretar esse documento. Caberia a nós, né, que estudamos aí a argumentação, talvez pensar propostas, né, de inserção da argumentação nesse novo desenho curricular. Isso seria interessante, mas demanda um fôlego não só acadêmico, mas um fôlego político, que eu não sei se a gente tem, né? A gente não tem, inclusive, uma organização em relação a isso. Eu vejo isso pela filosofia, a gente não tem uma associação nacional de professores que possa fazer essa interface, né? A gente tem uma associação nacional de pós-graduação, que é bastante distinto. Não sei como é que na ANPUL, né, a associação de vocês, como é que isso funciona. Mas, enfim, eu acho que a abertura é gigante, né?
mas a questão é como isso vai se dar oficialmente no chão da sala de aula, oficialmente não, efetivamente, oficialmente está lá, o lugar da argumentação está garantidíssimo na base, em todas as fases, né, desde o ensino fundamental até o ensino médio. A questão é como isso efetivamente vai acontecer nas escolas. E aí a gente depende muito, né, de vocês aqui, o público que estiver na sala de aula, que está nas escolas, né, de insistir no ensino da argumentação e de criar possibilidades, né, didáticas para argumentação nas escolas. Excelente, Patrícia, é isso mesmo. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, na verdade, né? Trocando em miúdos, ver como isso funciona. Gente, então, mais uma última questão, mais alguém, alguma intervenção, antes de encerrarmos e agradecermos aqui a contribuição de todos. Já estamos no horário da fome aqui, o Rui está no horário da janta, do jantar quase, já em Portugal, né? Mais alguém? Bem, então, Patrícia, obrigadíssimo mais uma vez por sua contribuição, né? Por sua abertura ao diálogo, ao debate, né? A sua experiência, eu acho que você mostra isso, inclusive, né? No que você já publicou, nas suas intervenções. Então, eu acho que o desafio é esse, né? Discutirmos questões complexas e vermos como isso está acontecendo na prática, as dificuldades, né? Sobretudo quando a gente fala de argumentação, pelos motivos já explicados aqui, a gente já sabe, né? Então, obrigado mais uma vez. Rui, obrigado por sua presença, obrigado pela presença de todos aqui, ficarem até agora, né? A gente sabe que são muitas conferências o tempo todo, então, assim, foi um privilégio estar com vocês. E, Patrícia, se você quiser falar mais alguma coisa antes de encerrarmos. Queria só agradecer de novo, Rubens, porque, de fato, são muitas lives, muitas palestras, muitas conferências, né? Diariamente a gente recebe nos vários grupos de WhatsApp um monte de coisas que eu adoraria estar participando, mas a gente não dá conta, né, diante das tarefas também, que a gente tem tanto pessoais que se multiplicaram com a pandemia, a gente dentro de casa, quanto as tarefas acadêmicas. Então, eu queria reiterar tanto o convite, né, o seu convite sempre é muito próximo dos trabalhos que eu tenho feito, né, você está sempre atento a esses trabalhos, essa interlocução, para mim, é muito rica, queria que você soubesse disso, né, eu tenho muito carinho por essa interlocução, assim como com o Rui, obviamente, e agradecer a todo mundo que se dispôs, né, nessa manhã de sexta-feira, podiam estar, né, fazendo outras coisas ou dormindo um pouquinho mais, e estão conosco aqui. Então, agradeço imensamente a presença de todo mundo. Grande abraço, Patrícia. Obrigado e cuida. Obrigada, Rui. Beijo grande. Gente, então eu vou agora encerrar a gravação. Vamos lá.